algumas características dele, ele não era muito alto. Então, assim, corria o risco de os lobos vir e pular e atacar o rebanho. Então, o que o pastor fazia? O pastor, ele pegava alguns arbustos, alguns galhos e espinho e colocava em cima daquelas pedras em volta do aprisco para que os coiotes não pulassem e atacassem o seu rebanho. Deixa eu dizer para você, irmãos, Deus tem o seu aprisco e Deus tem feito de tudo para proteger você e a mim do ataque de Satanás. Se o pastor não tomasse essa iniciativa de fazer essa proteção em volta do aprisco, o lobo vinha e devorava as suas ovelhas. Muitas vezes Deus vai ter que tomar algumas iniciativas para que Satanás não ataque o seu rebanho. Então Deus cria em volta do seu povo, em volta do seu rebanho, em volta do seu aprisco, uma proteção. E muitas vezes essa proteção não nos agrada. E nós, como ovelhas, ainda tentamos pular deste aprisco. Por isso que muitas pessoas têm se dado mal na vida. Por isso que muitos jovens têm perdido a vida aí fora. Por isso que muitas famílias têm sido destruídas. Porque as ovelhas têm procurado pular o aprisco e correr para longe do seu pastor. E o pastor, como eu disse, ele ficava à porta daquele aprisco e ele era a entrada para as ovelhas. Foi por isso que Jesus, no livro de João, no capítulo 10, versículo 7, Jesus disse que eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse que ele é a porta das ovelhas. Ele disse que todo aquele que entrar por mim, tudo bem, mas aquele que não entrar pela porta por mim é um bandido e é aquele que quer fazer mal para o meu rebanho. Geralmente, irmãos, um pastor, ele sempre tinha uma criança que cuidava das ovelhas. Por que esse hábito de colocar crianças? Porque as ovelhas, elas têm que acostumar com o pastor desde pequeno. Elas não se acostumam com qualquer pessoa. Então, o fato deles usarem criança no Oriente Médio para cuidar de ovelhas, porque isso é se algum dia aquele pastor morrer, já tem outra pessoa a qual as ovelhas estão acostumadas. E se você tiver também uma dívida, eles contam assim o seguinte, que dificilmente você vai poder pagar a sua dívida vendendo ovelhas, porque as pessoas não vão querer, a não ser que a pessoa seja um açougueiro. Se uma pessoa for pegar uma ovelha de um pastor para ela cuidar, aquelas ovelhas não vão se adaptar com ele. Por isso, quando a pessoa tinha uma dívida com a outra e ela ia, eu tenho 10 ovelhas para pagar, dificilmente a pessoa pegava, a não ser que ele fosse um açougueiro, ele pegasse aquelas ovelhas para matar. Por quê? Porque elas não se acostumariam mais com o outro dono. Davi diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, irmãos, quando Jesus se apresenta como o nosso pastor, ele está dizendo para nós que você pode passar por dificuldade que for, a ovelha pode passar por problema que for, o pastor nunca vai abandonar ela. O vale da sombra da morte, no Salmo, quando Davi fala do vale da sombra da morte, este era um lugar muito perigoso que o pastor tinha que passar. Era de espinhadeiro, era muito terrível. Mas é interessante que quando o pastor ele tinha um som lá que ele chamava as suas ovelhas, as ovelhas obedeciam. E elas passavam no meio daquele vale apertado, com barrancos, mas elas passavam ouvindo o seu pastor. A imagem também que o Salmo fala da vara e do cajado,
me consola, a mesma vara que o pastor usa para proteger a ovelha, o pastor também usava para bater na ovelha, para disciplinar a ovelha. Como assim? Como Jesus pode usar a mesma vara, o mesmo cajado que ele nos protege, ele também pode usar para nos disciplinar. Um pastor não tenha na sua mente a imagem de que o pastor era bonzinho, cuidava das ovelhas. As ovelhas que eram rebeldes, o pastor tinha que tomar muitas vezes certa providência com elas. E eles dizem assim, eu pesquisando, de que quando uma ovelha ela era muito assim teimosa mesmo, e que ela se desgarrava do rebanho, o que o pastor fazia? O pastor quebrava a sua perna. O pastor quebrava a perna para que aquela ovelha não se desviasse mais do rebanho. E ele fazia ali um gesso, tipo um curativo na perna dela de novo. E agora imagina só vocês, o trabalho para ele ter que voltar 3, 4 quilômetros até o aprisco de volta. E o pastor então tinha o maior prazer, melhor dizendo, de trazer aquela ovelha em seus braços com a perna quebrada, do que ver ela desviar para o outro caminho. Irmãos, o que é a mensagem para nós desse salmo? Quer dizer que eu tirei para a minha vida e também quero que você tire para a sua vida. É que Deus muitas vezes Ele vai ter que nos punir. É que Deus muitas vezes, para que você ande nos caminhos dele, para que você não saia da igreja, para que você não saia do aprisco, você vai ter que aprender de uma forma diferente, de uma forma dolorosa. Isso não quer dizer que o pastor não ame a ovelha. Isso quer dizer que é a forma do pastor demonstrar o amor pela ovelha, para que a ovelha não se distancie do seu caminho. E aquela ovelha muitas vezes ela voltava cheia de carrapichos, ela voltava cheia de lama, e as pessoas diziam para o pastor: por que você não a vende para o açougueiro? O pastor: não, eu não posso fazer isso. Por que o pastor não fazia isso? Porque o pastor a amava, porque o pastor desde criança ele cuidava daquela ovelha, ele tinha um carinho muito grande por ela. Irmãos, eu não sei o que Deus vai ser preciso Deus fazer na sua vida e na minha vida, para que nós entendamos o quanto Ele nos ama. Infelizmente, muitas vezes nós queremos pular do aprisco, e muitas vezes o pastor ele faz tantas proteção, e ele usa a igreja, e ele usa a lição, o conselho da lição na Bíblia Sagrada, mas nós não ouvimos. E vem pregadores, e você escuta música que te toca o seu coração, mas o nosso desejo é de pular o aprisco. E pro lado de fora do aprisco está o coiote, está Satanás, que a Bíblia diz que fica como um leão rugindo para atacar os filhos de Deus. Mas muitas vezes o pastor não vai ter controle, é muitas ovelhas, e algumas se dispersam e vai longe. Mas o pastor não desiste dela. E podem ser 100 ovelhas ou 1000 ovelhas. Se uma ovelha se distancia, o pastor vai buscar, porque cada ovelha tem um preço especial para Cristo. O Senhor Jesus, querida igreja, veio a este mundo e morreu por você e por mim. Amém. Entenda o seguinte: você é muito importante para Jesus. A imagem de um pastor no deserto demonstra o quanto ele sofria. O sol era castigante, mas o pastor ele cuidava das suas ovelhas. E ele, mesmo que essa ovelha fosse desobediente, mesmo que essa ovelha saltasse do aprisco, o pastor a busca de novo. Jesus ama você. Não importa aonde você tenha ido, a que distância, 3, 4 quilômetros que você tenha saído do aprisco, eu quero dizer para você nessa manhã: o bom pastor, o Senhor Jesus, vai atrás de você. Ele vai trazer você de volta. O desejo
de Jesus é que você nunca saia do aprisco, mas se você saiu, Ele vai trazer de volta.